agradecer também vocês pela presença de estar aqui num dia frio. Eu que saí ali de Brasília, tinha desacostumado com o frio, numa manhã para acompanhar aqui uma palestra sobre um assunto como esse. Eu começo aqui fazendo duas observações. Ontem a Cris, quando a gente se cumprimentou aqui, fez o cumprimento mais improvável que eu já recebi, o elogio mais improvável que eu pensei em receber, que ela disse que eu sou uma pessoa extremamente pontual. Na verdade, ela tem uma impressão errada. Então, se eu passar um pouquinho aqui do tempo, peço que vocês tenham paciência comigo e que me perdoem. E uma outra observação é que, de algum modo, eu me sinto uma fraude, porque nós estamos aqui num evento de juristas católicos. Eu não sou nem jurista e nem católico, também peço que vocês relevem esse ponto, mas vou tentar tratar aqui objetivamente de um tema que eu venho estudando já há algum tempo, na teoria sobretudo, mas agora tenho tido ali a oportunidade também de trabalhar com isso do ponto de vista prático. Eu preparei aqui um slide, eu não sei se tem como passar. Tem. Eu vou avisando você, certo? Tem um controlinho também. Tem o controle? Se o controle eu acho que fica bem mais fácil. Bom, enquanto não aparece ali, evidentemente a maioria de vocês já está familiarizada com o assunto do globalismo. Eu sei que a Fernanda Tactani e a Andréa Medrado trataram do assunto ontem ao falar sobre educação, e as duas também têm se dedicado ao assunto há bastante tempo, falam com muita propriedade, mas eu quero dar um tratamento conceitual, porque uma das dificuldades que a gente encontra, eu tenho certeza que qualquer que seja o âmbito no qual os senhores atuam, essa dificuldade é sempre a mesma, seja na mídia, seja na academia, seja no ambiente de trabalho, sempre levantam a questão de, olha, isso aí me parece uma teoria um pouco estranha, isso parece não encontrar correspondência na realidade. Então, um pouco que eu quero fazer aqui é rapidamente conceituar globalismo e mostrar um pouco do que tem sido dito sobre o assunto, ainda que não de forma tão aberta, com os termos que nós utilizamos, e depois fazer uma breve menção ao modo como eu tenho percebido isso desde uma perspectiva de quem está no governo, com ênfase sobretudo ali para a Agenda 2030 e a internalização dessa agenda aqui no Brasil. Não sei se retornou ou se vai retornar. Agora vai. Bom, vamos lá. Então, aqui a ideia é tratar um pouco dos conceitos e depois das consequências práticas, pegando aí o estudo de caso da Agenda 2030. Ponto para cá. Agora sim. Pronto. Então aqui, só relembrando rapidamente com algumas imagens, alguns fatos recentes que trouxeram o globalismo, e digamos assim, para o mainstream. Aqui nós temos a figura do Nigel Farage, em 2016. Ele liderou ali, junto com outros políticos britânicos, o processo do Brexit. E, ao liderar esse processo, ele falava muito abertamente sobre as mazelas do globalismo, apresentava, inclusive, alguns estudos, que, no caso dos britânicos, são estudos mais avançados do que os nossos. Eu cito, por exemplo, um estudo que o Farage mencionava com bastante frequência, mostrando que cerca de 80%, entre 80% e 90% das iniciativas legislativas do Reino Unido não tinham origem em Londres, tinham origem ou em Bruxelas, ou em Nova York, ou em Genebra, ou em alguma outra cidade que sediava ali alguma organização internacional. No caso deles, a maioria vinha efetivamente de Bruxelas, da Comissão Europeia, não passando sequer pelos representantes britânicos do Parlamento Europeu. Então, ele expôs todos esses fatos e, evidentemente, como todos sabem, o voto pela saída da União Europeia venceu. Isso trouxe aí, em primeiro momento, a discussão sobre o globalismo para o mainstream. A eleição do Trump também teve o mesmo efeito, e aqui eu estou citando casos de países diferentes. Eu gosto sempre de mencionar que o processo de tomada de consciência ocorreu de formas diferentes em cada
país. No Reino Unido se deu de uma forma, na Europa continental, de um modo mais abrangente, se deu de outra forma, e vem se aprofundando. Nos Estados Unidos se deu também de uma forma particular, assim como no Brasil também está se dando por meio de um outro processo. Não há um processo único, digamos assim, de tomada de consciência, e isso afeta, inclusive, a forma como cada um desses países, cada um desses agentes políticos envolvidos nesses processos compreendem aquilo que nós chamamos de globalismo. Mas, na eleição do Trump, também em 2016, ele fez de uma das suas bandeiras de campanha, sobretudo quando falava de política externa, frear o globalismo. Ele utilizava uma expressão ali, inclusive no primeiro discurso dele, apresentando qual seria a política externa dele, ele utilizava uma expressão que era: nós não mais nos renderemos às falsas canções do globalismo. Mostrando ali que, quando se fala em falsas canções, nós temos evidentemente um elemento de sedução, um elemento atraente, porque canções podem ser muito feias, a gente sabe disso, mas mais das vezes elas têm algum elemento que nos atrai. Então ele falava sobre essa falsa canção que não mais teria efeito sobre os Estados Unidos se dependesse da vontade dele e da linha de política externa que ele adotaria. E nós temos visto aí ao longo desses anos, agora ele já se aproximando da busca pela reeleição, os avanços e também alguns retrocessos, dificuldades que ele tem encontrado para frear essa falsa canção do globalismo, para usar a terminologia dele. No Reino Unido, na Europa, melhor dizendo, nós temos aqui também uma série de figuras, todas elas de países diferentes. Nós temos o Salvini, Geert Wilders, a Le Pen, a Frank-Petri da Alemanha, todas elas de algum modo reagindo contra o globalismo. E lembrem-se que eu mencionava que cada um desses processos tem as suas particularidades. Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso da França, nós temos ali aí uma reação bastante problemática, no caso da Le Pen, que ainda defende o aborto, defende uma série de pautas globalistas, achando que está reagindo só por reagir contra uma estrutura. Aqui, mais uma imagem que exemplifica bem esse processo que se iniciou ali em 2016. Em 2016, esses eram os líderes de alguns países muito importantes, como o próprio Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França e Itália, e, com exceção da Angela Merkel, todos os demais já não se encontram no poder, fruto desse processo de tomada de consciência que começou ali em 2016 e que, por incrível que pareça, ou melhor dizendo, até naturalmente, chegou primeiro à população, chegou primeiro a grande população do que as elites. E aí, aqui também no Brasil, o nosso presidente, de algum modo, inserido nesse processo, como eu disse, ligado às particularidades do Brasil, no caso do Reino Unido, sobretudo, a constante tensão que sempre existiu entre o Reino Unido e a União Europeia. Se vocês resgatarem lá atrás os discursos escritos do Churchill, ele já fazia uma oposição muito grande à ideia de uma União Europeia. Margaret Thatcher, do mesmo modo, sempre houve uma certa resistência por parte do Reino Unido de fazer parte integralmente da União Europeia. Isso acabou ocorrendo, mas nunca adentrou, por exemplo, na zona do euro, etc. No caso dos Estados Unidos, foi um processo bastante gradual também. Se a gente lembrar das últimas disputas eleitorais que nos deram o Trump, se a gente pensar lá a última ocasião que nós tínhamos um presidente republicano, supostamente conservador, que era o George W. Bush, que traiu ali uma série de ideais e propostas e valores e tradições conservadoras para buscar um projeto que não estava ali muito distante do que a gente lê na Paz Perpétua de Kant. Proliferar democracias pelo mundo, buscar uma integração econômica maior para fomentar a interdependência, e através disso empoderar as organizações internacionais. Era basicamente o que o Bush buscava fazer, com a única diferença de que ele acreditava que através disso ele conseguiria criar um novo século americano. Era um cálculo bastante equivocado, e isso gerou uma decepção muito grande por parte dos eleitores conservadores americanos com o próprio establishment conservador, digamos assim, dos Estados Unidos. Nós vimos a expressão disso no Tea Party e depois na própria eleição do Trump, uma revolta muito grande, não só contra os democratas e contra tudo que os democratas propunham, mas também
contra o próprio establishment republicano e conservador, se nós quisermos colocar assim. No caso do Brasil, eu acredito que o processo se deu de forma bastante singular. E se deu de forma bastante singular porque, mais do que qualquer aspecto político, embora tenha tido aspectos políticos também, essa reação e essa tomada de consciência ela começou através de grupos como esses, ou até mesmo de grupos com caráter de reuniões mais contínuas e constantes, que se reuniam para estudar e compreender os problemas nacionais, os problemas da crise da inteligência nacional, dentre outros vários problemas, e a partir dessas iniciativas de estudo, pouco a pouco, algumas pessoas foram compreendendo esse problema. Eu cito aqui o exemplo do professor Olavo de Carvalho, há outros exemplos que vocês conhecem bem, de professores e grupos em torno de professores que foram tomando consciência desse processo, desse problema, e começaram ali a circular algumas ideias, circular algumas soluções na sociedade, de forma quase que miraculosa, ou, por que não dizer, de forma miraculosa. Nós temos uma reação que começa ali em 2013 e vai acarretar aqui na eleição do presidente, que ele próprio, eu digo com bastante tranquilidade, ele também não teria problema em dizer, como vocês sabem, quando ele fala sobre economia, ele fala com toda sinceridade que não compreende o assunto, ele não entende tão bem o que é o globalismo e tudo mais, mas ele tem um instinto muito bom, ele tem uma inclinação à defesa da soberania nacional que, pela própria inclinação natural dele, já o leva a reagir contra essas forças globalistas. Então a gente tem todo esse processo, isso coloca o assunto no nosso debate público, e a reação do establishment, como não poderia ser diferente, é falar, olha, isso aqui é uma teoria da conspiração, isso aqui não faz nenhum sentido, tanto o que orienta, digamos, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, o presidente de um país como a Índia, um presidente como, aliás, primeiro-ministro da Índia, primeiro-ministro também do Japão, que são pessoas que, pouco a pouco, mesmo fora do Ocidente, começam também a se dar conta de que há algo de errado e começam a reagir contra isso. No Brasil, uma série de políticos também que começam a ganhar consciência sobre isso, mas a mídia insiste que é uma mera teoria da conspiração, ou então, no máximo, na melhor das hipóteses, um instrumento retórico para esses políticos conservadores, de extrema-direita, se apoderarem do aparato estatal e do poder para avançar a sua agenda obscurantista. Então é um pouco isso que eu quero desmistificar aqui, embora esse não seja a maior necessidade, porque eu sei que a maioria dos senhores tem muitas informações sobre esse assunto. Então, primeiro aqui, eu quero trazer uma chave interpretativa para o momento. Eu sou também um analista político, um estudioso de geopolítica, das relações internacionais, assessoro o presidente em questões e assuntos internacionais, e eu acredito que, de forma grosseira, mas resumindo, para caber numa lâmina aqui, eu diria que, enquanto a grande disputa do século XX foi entre a democracia, ou entre a democracia liberal, e os vários projetos de poder totalitário, no século XXI, a grande disputa será entre os defensores da democracia representativa liberal e os defensores da governança global. Eu sei que, mesmo a democracia representativa liberal tem os seus problemas, mas hoje são as cartas que estão postas, são as peças que estão postas, e, na minha definição, pelo menos, não há grandes problemas com isso. Democracia liberal eu tenho definido, não é uma grande inovação, mas só para os senhores terem em mente. Democracia, de modo bastante simples, o consentimento dos governados. Basicamente, a ideia de que aqueles que estão sendo governados consentem com o governo que é exercido num determinado território ou que os afeta. Enquanto que o aspecto liberal ali, no meu entender, remete aos direitos naturais, aos direitos inalienáveis e à devida limitação do poder estatal para impedi-lo que ele fira esses direitos. Então, basicamente, nós temos aí de um lado o consentimento dos governados e de outro a defesa dos direitos naturais. E de outro lado, então, a gente tem a ideia de governança global. E um pouco é isso que eu quero falar com os senhores, porque eu sei que nesses debates há muitos conceitos confusos e, normalmente, pelo menos as discussões mais tradicionais que eram feitas sobre isso, se falava em governo mundial, se falava em
nova ordem mundial e outros termos que poderiam levar a uma certa confusão. Nós tivemos ao longo da história transições do modelo de governança. Isso não é uma coisa totalmente nova, não é uma coisa estranha. Nós tivemos, por exemplo, a ascensão do próprio Estado nacional moderno, tal como o conhecemos. Não era um modelo que existia, mas isso são modelos de governança. E eu acredito, a partir dos meus estudos, daquilo que eu tenho observado, que a transição que nós estamos passando não é meramente de um governo nacional para um governo global, ou passando por um processo de criação, digamos assim, de um Estado global, mundial, internacional. Não, nós temos também uma transição no modelo de governança. E essa transição gira em torno de duas ideias bastante simples. Nós estamos passando por uma transição que elimina o princípio territorial do poder político e passa para um princípio funcional do poder político. Vamos aprofundar um pouco mais nisso aqui e vai ficar bastante claro porque a gente tem exemplos por todos os lados. Então, aqui a chave, como eu disse, democracia liberal versus governança global. E antes de eu aprofundar um pouco os conceitos, quero lembrar como nós chegamos até aqui. Não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu tenho certeza que os senhores estão bem familiarizados, vou ler rapidamente, então. De um lado, nós temos uma desconexão cultural, um abismo entre as elites e a população média, isso é observado no nosso dia a dia. A impermeabilidade das realidades nacionais, a realidade nacional e a realidade popular se tornou impermeável às nossas elites, sejam elites acadêmicas, sejam elites tecnocráticas, sejam as elites políticas, elites intelectuais, midiáticas, enfim, simplesmente não conseguem compreender e sequer penetrar a realidade popular, a realidade nacional. Isso tem levado a essa grande desconexão cultural. E, por fim, algumas consequências econômicas que afloram isso melhor. Em momentos de crise, algumas discrepâncias entre visões de mundo se tornam mais afloradas. Isso vem ocorrendo no caso da Europa e dos Estados Unidos, principalmente desde a crise de 2008. Isso mostrou muito claramente em questões como a migração em massa, em questões como a transferência de parques industriais para o exterior, um conflito claro de visão entre uma certa elite que defende os seus interesses e a população de modo mais geral. Então nós temos aí essa desconexão que é muito mais profunda do que isso, mas que é aflorada, se torna mais evidente a partir de um processo econômico de dificuldade. Não é diferente aqui no Brasil. Nós tivemos uma profunda crise econômica que se torna mais evidente a partir de 2014. Isso também ajuda a catapultar e evidenciar um pouco desses conflitos que encontraram eco ali depois da mensagem do presidente Bolsonaro. E de outro lado nós temos ali o retorno da geografia. O segundo item aqui, aliás, o primeiro item é proliferação de táticas e situações desestabilizadoras. Não vou me aprofundar nisso. Há uma série de livros, documentos, vídeos que expõem essas táticas e situações desestabilizadoras que tradicionalmente eram promovidas por estados contra outros estados. Se a gente pensar no exemplo clássico da Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos tentando ali promover sabotagem, infiltração e todo tipo de desestabilização, isso cada vez mais ocorre a partir de agentes globais. A gente sabe aí o papel das grandes fundações que financiam muitas das vezes revoluções, financiam movimentos contrários ao governo, buscam desestabilizar figuras conservadoras, etc. E isso leva a uma certa agitação que tem consequências na geopolítica. Por isso aqui a ideia do retorno da geografia, que nada mais é do que, digamos assim, que é o sepultamento definitivo daquela bobagem, daquele delírio da década de 90, se a gente pensar em figuras ali como Fukuyama, de que nós tínhamos chegado ao fim da história, esses conflitos não mais ocorreriam e nós teríamos ali simplesmente a paz perpétua de Kant, que era, no fundo, o que ele tinha no horizonte dele, com uma leitura muito mais hegeliana do que kantiana, mas era o grande delírio dele, digamos assim. Nós vemos isso ser enterrado gradualmente ali no final da década de 90 em diante. Então, nós temos ressurgimento de desafios para a integridade territorial das nações e o retorno de velhos conflitos que também ajudam a aflorar essa coisa toda. Eu coloquei aqui alguns eventos, não vou percorrer cada um deles, mas
Vejam que ali em 91 nós já tínhamos indício disso, tanto conflito na Península Balcânica, nos conflitos dos Balcãs, quanto a dissolução da União Soviética, e depois isso fica mais evidente a partir da Guerra do Kosovo, com a invasão do Iraque, os atentados terroristas, etc. A gente vê que definitivamente o Fukuyama e os demais teóricos liberais ali da década de 90 estão um tanto equivocados. E aí eu vou elencando aqui uma série de eventos até nós chegarmos aqui aqueles que eu apresentei aos senhores lá no começo. Brexit, eleição do Donald Trump e desestabilização da Eurásia, que leva à ascensão de uma série de grupos nacionalistas. Então, feito aí, digamos, esse preâmbulo, nós podemos passar à conceitualização do globalismo. Para conceitualizar, eu vou começar com a definição e depois eu vou descompactando essa definição para expor melhor alguns elementos. Então, essa definição que eu tenho usado, eu defino o globalismo como uma tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo de poder das nações para um corpo difuso de burocratas não eleitos e anônimos que respondem não às comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a eles. Então aqui a gente já tem uma série de elementos, mas basicamente eu falo numa tentativa de instrumentalizar um processo que é mais ou menos natural, ele também é fomentado, que é o da globalização, e instrumentalizando a globalização, buscar implementar certos projetos de poder. O globalismo pode ser utilizado aqui nesse sentido, inclusive, como um sinônimo de imperialismo. Se nós temos um projeto de poder que tem aspirações globais e que buscam, portanto, ter império sobre todo o globo terrestre, não é muito diferente do imperialismo, mas agora com ambições muito maiores e num mundo muito mais planificado, digamos assim, em que os contatos são muito mais estreitos, as relações são muito mais próximas, a interdependência, de modo geral, causada pela globalização é muito maior. Então, nós temos essa tentativa que, basicamente, tenta levar a transferência do eixo de poder das comunidades nacionais para organizações ou para um conjunto de organizações ou agências, um corpo difuso, como eu coloquei aqui, de burocratas não eleitos e anônimos. Então a gente tem aí já essa ideia de transição, mas poderia, como eu disse lá atrás, ser uma mera transição do modelo. Então a gente pegaria o modelo de Estado Nacional e colocaria no âmbito global. Não é exatamente isso que acontece, por isso que a gente vai ver uma definição adicional. O globalismo também é a substituição do princípio territorialista do poder político por um princípio funcionalista, com a finalidade de estabelecer uma ordem mundial baseada em agências especializadas, cada qual com função diferente e específica, gerenciadas por especialistas, cujo trabalho voltar-se-ia a tarefas complexas e técnicas, cumpridas estritamente em nome da eficiência. Então aqui a gente tem mais um elemento, mais uma dimensão, digamos assim, desse projeto globalista. Ele não apenas busca instrumentalizar a globalização para realizar aquela transferência do eixo decisório, do núcleo de decisão das comunidades nacionais para instâncias supranacionais, transnacionais e assim por diante, mas busca mudar também o princípio que fundamenta as soberanias nacionais, que é o princípio da territorialidade. A territorialidade é essencial porque, em qualquer definição de soberania, nós temos ali a ideia de que a soberania pressupõe um poder único e sem disputas dentro de um determinado território. Aqui o que eles estão dizendo é, tudo bem, a gente não vai mexer nisso de modo tão explícito, mas através de um princípio funcionalista, ou seja, pouco a pouco a gente transfere funções que são hoje de responsabilidade de instituições domésticas para instituições internacionais, supranacionais e transnacionais. E a ideia é fazer isso com agências especializadas, cada qual com uma função diferente e específica, ou seja, agências temáticas, como nós temos a Organização Mundial da Saúde, nós temos a Unesco, nós temos uma série de organizações que se dedicam a certos temas e que buscam ali as credenciais de especialistas, de autoridades técnicas num determinado assunto. Eles não tentam se colocar como autoridades
políticas, eles não tentam se colocar como autoridades governamentais, eles tentam se colocar como autoridades técnicas dentro de uma ideia de que aquela solução técnica é inescapável e a gente precisa simplesmente acolhê-la e implementá-la. Então, nós temos aí essa ideia também de uma tecnocracia global que é essencial para esse projeto. E aqui, para retomar um pouco mais atrás, para os senhores isso é muito evidente, mas é óbvio que o projeto globalista ele se insere em mais um capítulo da mentalidade revolucionária, fruto, como ficou evidenciado por essa última definição, também do iluminismo, dessa ideia de que nós podemos aí constituir um corpo de uma elite, digamos assim, de figuras iluminadas que possuem as melhores soluções, ou melhor dizendo, as soluções perfeitas para todos os problemas e que podem, assim, solucionar todos os problemas do mundo. E por isso eu trago aqui uma pintura que remete à queda, porque, evidentemente, esse anseio, essa busca por projetos utópicos, pela imanentização da escatologia, a tentativa de implementar um paraíso terrestre, está muito ligado à nossa natureza caída, digamos assim. Desde que nós perdemos o paraíso, para citar John Milton, nós temos nos engajado aí, ao longo da nossa história como humanidade, em projetos utópicos, projetos com essa mesma característica. A gente pode citar o próprio iluminismo e todo o seu saldo de terror, depois, mais recentemente, tanto o socialismo nacionalista quanto o socialismo internacionalista de Marx, que tiveram aí também as mesmas características, no fundo, eram todas propostas para trazer paz e prosperidade, ou seja, para implementar, de algum modo, um projeto de paraíso terrestre, e o globalismo não é muito diferente disso. Lembrem-se quando eu mencionei as falsas canções do globalismo. A canção do globalismo diz que através desse projeto, através da transferência do poder decisório das comunidades nacionais para instâncias supranacionais e, sobretudo, da transferência do princípio territorialista para o princípio funcionalista, no qual nós entregaríamos crescentemente aspectos da nossa vida para especialistas supostamente técnicos com as soluções perfeitas para vários problemas e vários aspectos das nossas vidas, nós teríamos então aqui um paraíso terrestre. Então, por isso eu trago aqui, e aí de um lado a ideia de guerra, que eles dizem querer eliminar, e em alguns casos acredito que eles realmente sonham e pensam que podem eliminar através desse meio que eles propõem, e do outro lado uma figura aqui, uma pintura ilustrando a fome. Quando a gente pensa em paz e prosperidade, isso está de modo muito claro ali na origem da ideia e na origem dos projetos globalistas. E aqui a Torre de Babel, para mostrar que isso é uma ideia tão antiga quanto a humanidade. A ideia de império, como eu disse, ela perpassa quase toda a nossa história e está presente, e sempre com alguns aspectos já disso que eu estou expondo aqui, mas evidentemente isso é escancarado na modernidade pós-iluminista, etc., com essas características totalizantes, devido ao avanço tecnológico, devido à possibilidade agora, por meio desses instrumentos, de realmente implementar esses projetos, ou de tentar implementar esses projetos numa escala global. Então, nós temos aqui, como eu disse, um projeto que é totalizante, ele busca, de algum modo, implementar a paz e a prosperidade, e se a gente for pensar do ponto de vista histórico, não é uma coisa recente, já, como eu disse, aí, durante toda a humanidade esteve presente, mas começa a ganhar corpo teórico ao longo ali do século XVII, século XVIII, mas começa a se tornar uma força mais real e com impacto significativo sobre as nossas vidas e sobre as comunidades nacionais, a partir, sobretudo, das duas grandes guerras. Se a gente pensar já na Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, nós temos ali o nascimento do curso dos estudos de relações internacionais de modo sistematizado, como uma coisa que praticamente se confunde
praticamente se confunde com o projeto globalista. Se nós pegarmos todos os estudiosos que surgiram ali na Primeira Guerra Mundial, basicamente o que eles propunham era isso: qual é a forma de chegarmos à paz e à prosperidade. Tanto que o curso de Relações Internacionais em muitos países nessa época levava o nome de Estudos de Paz, ou seja, era um grupo de acadêmicos, um grupo de pessoas dedicadas ao estudo, algumas em caráter mais específico, técnico, outras em caráter mais generalista e abrangente, buscando meios de implementar a paz, porque eles haviam presenciado e testemunhado o terror da Primeira Guerra Mundial muito de perto, e então começavam ali a idealizar e buscar formas de implementar, digamos, esse paraíso na Terra. Nós temos uma série de projetos que surgem ali, vocês estão familiarizados com os 14 pontos de Woodrow Wilson, outras ideias que surgem, e evidentemente essas ideias naquele primeiro momento não são muito bem sucedidas. Existe um livro de um autor chamado E.H. Carr, que é um clássico das relações internacionais, que se chama 30 anos de crise, e ele pega basicamente esses estudos, o nascimento da teoria das relações internacionais, do curso, e mostra que os grandes responsáveis na leitura dele pela Segunda Guerra Mundial foram justamente essas pessoas dedicadas ali aos estudos de paz, e que tinham ali no fundo um projeto globalista em mente, muito influenciado nesse primeiro momento pelos estudos de Kant, sobretudo o Paz Perpétua, e o projeto é um grande fracasso. Como é um grande fracasso, após a Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ver ali o surgimento no âmbito dos estudos de relações internacionais de outras escolas com maior notoriedade, a escola realista das relações internacionais, que fala, olha, essa bobagem toda que eles estavam propondo lá, de um mundo único, com interdependência, em que todos fazem comércio com todos, e através do comércio eles têm a paz, e democracias são espalhadas, e através disso a gente consegue evitar todo o conflito. Isso é uma bobagem. Nós temos um sistema internacional anárquico, no qual os atores, ali naquela época não eram nem os atores principais, os únicos atores com poder, com capacidade de agência política nesse meio são os estados, e nada vai mudar isso. Então, esses realistas, tentando solucionar um problema, eles criam outro, que é um problema, digamos assim, de um recorte abstrato da realidade, ignorando o impacto que, já nessa época, grandes organizações, fundações, grandes empresas multinacionais tinham sobre o curso das relações internacionais. E mesmo esses teóricos realistas, quando nós nos aprofundamos na leitura do que eles propunham, nós tínhamos lá um projeto também globalista, mas mais gradualista. Ele buscava ali, digamos, um processo que fosse integrando regiões e buscando a paz, até chegarmos ali algum dia a esse projeto. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Política entre as Nações, do Morgenthau, que é um dos clássicos máximos ali, orientou os Estados Unidos durante toda a Guerra Fria, etc., nós temos ali um capítulo no qual ele se dedica a estudar a possibilidade de paz. E ele concorda basicamente com os idealistas ali da Primeira Guerra, com os idealistas globalistas da Primeira Guerra, que a paz só seria possível mediante a formação de um Estado ou de um governo mundial. Ele diz, olha, não me parece que isso seja passível de ser alcançado a curto prazo, mas é nobre que se trabalhe para esse objetivo. E depois, em artigos e outros, em colunas, ensaios ali para jornais, ele acaba aprofundando um pouco as ideias de como fazer isso e defende exatamente esse gradualismo. A gente vai ver que essa distinção clássica que se faz aí nas relações internacionais entre liberais idealistas de um lado e realistas de outro, ela vai ganhar força, digamos assim, em dois métodos de implementação do projeto globalista, e que são os mais influentes. Eu vou trazer menções disso depois, mas primeiro pegar aqui algumas bases conceituais. Então, como eu já disse, é um capítulo da mentalidade revolucionária, seguindo aí essa velha teologia do progresso, que nasce com o iluminismo, a ideia de que nós caminhamos lentamente, gradualmente, ou em alguns casos de modo mais acelerado, rumo ao progresso, que nós não temos nenhuma perda civilizacional, que nós não temos nenhum
nenhum retrocesso, nós sempre avançamos do ponto de vista civilizacional, em rumo à paz, em rumo à prosperidade, conforme a ordem cronológica vai avançando. Então, basicamente, a velha ideia progressista, que está presente aí também em todos esses projetos que, como eu disse, levaram a um grande saldo de morte, de fome, de ruína e de destruição. A imanentização também, já falei sobre isso, deter um pouquinho mais sobre o aspecto de política da perfeição e política da uniformização, porque são termos que talvez alguns dos senhores já conheçam, são termos utilizados ali pelo Michael Oakeshott, filósofo britânico, mas como ele utiliza desses conceitos num ensaio muito breve e não aprofunda, muitas das vezes o que eu tenho visto é que as pessoas não se dão conta das consequências práticas disso para as nossas vidas. Então, o que o Michael Oakeshott expõe ali é que, com o iluminismo, tanto na sua vertente da liberdade, e aí a gente pensando no liberalismo, quanto na sua vertente da igualdade, a gente pensando no socialismo, eles buscam ideias de perfeição de como nós conquistarmos esses dois ideais de liberdade e igualdade. Poderíamos expandir, inclusive, para a fraternidade, que estaria presente ali, ou de algum modo inclusa nesses dois ideais. E o que ele diz é que a partir dos pressupostos e da perspectiva, da cosmovisão iluminista, nós podemos extrair dali a ideia de que há, no caso dos iluministas, uma noção de que há soluções perfeitas para os problemas. Nós não temos o melhor, como ele diz, o melhor dadas as circunstâncias. Nós temos o melhor. Se nós temos a melhor solução para a educação, ou a melhor solução para a saúde, a melhor solução para cada um desses temas, tudo o que nos resta fazer é buscar uma política de uniformização, buscando implementar igualmente para todas as pessoas, sistematizando, como se faz em projetos agora mais recentes no âmbito da educação, a Base Nacional Comum Curricular e outras políticas desse aspecto que tentam uniformizar toda a sociedade e impor uma única solução, um único modelo, pressupondo ali a capacidade de chegar a soluções perfeitas. Então, isso tem muito a ver com uma certa ideia de tecnocracia que já estava presente naquela outra definição. E a gente vê que essa tecnocracia ela vai se estabelecendo em dois movimentos, nacionalmente e também internacionalmente. Se a gente pensar nas agências reguladoras que são estabelecidas na década de 90, sobretudo pelo Fernando Henrique Cardoso e posteriormente são avançadas ali pelo Partido dos Trabalhadores e tudo mais, ela pega uma porção substantiva do poder político do governo e transfere a agências que supostamente agiriam em nome do Estado, buscando soluções complexas e técnicas, como nós vimos naquela definição. Isso é um movimento nacional que permite ali, então, que esses técnicos, que não têm nenhum instrumento muito claro de accountability político, possam implementar suas ideias em nome, digamos assim, das soluções perfeitas, das políticas de perfeição. Então, nós temos aqui, no âmbito da Anvisa, no âmbito de qualquer uma dessas agências, uma solução única que se impõe por meio da credencial técnica. No âmbito global, o mesmo movimento ocorre, até antecede esse movimento nacional, em muitos casos, criando ali as agências especializadas e uma série de agências que passam diretrizes administrativas, na maior parte das vezes sem qualquer poder vinculante, sem poder cogente, mas que acabam sendo internalizados por essas agências nacionais de um modo bastante tranquilo, sem grandes objeções, sem grandes obstáculos políticos, e vão, então, pouco a pouco, transferindo vários aspectos da vida em sociedade, da vida privada, para o âmbito da decisão desses burocratas não eleitos, supostamente com a credencial de técnicos. Então, esse processo, como eu disse, se dá em dois movimentos, mas a globalização leva isso a um patamar global muito mais claro, e aí a gente tem a ideia do funcionalismo. Lembrem-se da transição ali do princípio territorialista do poder para o princípio
funcionalista. O funcionalismo, inclusive, é uma teoria das relações internacionais. Nós temos um sujeito chamado David Mitrani, de origem romeno-britânica ali, e que começa a teorizar sobre relações internacionais e sobre a busca da paz e tudo mais na década de 30, como tantos ali pensando no que havia ocorrido com a Primeira Guerra Mundial, como evitar aquele episódio. E o que ele diz é o seguinte, ele fala, olha, nós não podemos fazer um ataque frontal ao poder político, nós não podemos fazer um ataque frontal à soberania política. E nós temos que buscar meios de minar essa soberania, mas por meio de funções. Então o que ele diz é, a gente precisa exatamente fazer a transição desse modelo, desse princípio, por meio de funções. A gente tem um tema que é um tema de preocupação de várias nações. Isso é um tema que talvez não seja contido dentro das fronteiras, não seja contido dentro de um território específico, e então se justificaria ali, primeiro uma cooperação, depois a criação de uma organização em caráter permanente, com secretariado permanente, com orçamento próprio, e pouco a pouco daria ali então os passos necessários para essa transição de governança sem que as coisas parecessem ocorrer desse modo. Esse sujeito, David Mitrani, foi um sujeito extremamente influente. Se a gente pensar no Council on Foreign Relations e na própria Foreign Affairs, na revista, nós vemos ali que ao longo do tempo, desde a década de 30, as ideias dele são claramente endossadas pelos relatórios do CFR e também da Comissão Trilateral. Inclusive, o presidente da Comissão Trilateral nos Estados Unidos, o Joseph Nye, já disse que a maior influência dele no âmbito das relações internacionais foi exatamente o David Mitrani. Então, nós temos aí Desculpe, gente, tem um embaixador de Israel também ligando aqui, ele é meio inconveniente. Quer responder? Não. Enfim. E... Água, gente. Não estão filmando isso? Tá. Não, imagina. Tá, tem que cortar essa parte. Não, eu corto. O Joseph Nye diz isso com todas as letras, e também o Robert Keohane, que é um outro intelectual e um teórico das relações internacionais muito influente, também diz que o Mitrani não só exerceu influência sobre ele, como, segundo ele, é o teórico das relações internacionais mais influente. Se a gente pegar aqui, fazer uma referência à palestra do Bernardo ontem, quando ele falou do Karl Rahner, aquela influência toda, David Mitrani é o que o Karl Rahner foi para a teologia da libertação e para a igreja de modo geral. O David Mitrani é para a ideia de globalismo e para todo o pensamento de relações internacionais no dia de hoje. Ainda que o nome dele não apareça tanto e ainda que o nome dele não seja tão conhecido assim, e ele propõe exatamente uma teoria funcionalista, que vai estar nas bases, ali claramente nos documentos, na justificação da criação da União Europeia e na criação de organizações como as próprias organizações que formam ali o sistema ONU. Como eu disse, ele também é um sujeito que trabalhou muito intensamente, tanto com o CFR quanto com a Comissão Trilateral, e essa presença dele se faz notar hoje de modo quase onipresente nas academias diplomáticas, nos cursos de relações internacionais e no modo de pensar e de perceber dos diplomatas, inclusive muitos diplomatas nacionais que deveriam estar ali trabalhando para defender o interesse nacional, e de modo ainda mais claro naquilo que eu costumo chamar de burocracias permanentes dos órgãos internacionais. O que são as burocracias permanentes? São aquelas burocracias vinculadas apenas ao secretariado ou à presidência de um determinado órgão e que não tem, portanto, ali vínculos nacionais, que não representam interesses nacionais específicos, mas representam os interesses daqueles órgãos. A gente vai ver que a partir da década de 90, por exemplo, nós temos um artigo publicado pelo secretário-geral da ONU, o Boutros Boutros-Ghali, que se chama Empowering UN, empoderando a ONU. E ele fala justamente sobre isso. Olha, agora a gente superou a Guerra Fria, durante a Guerra Fria a gente tinha uma série de dificuldades e entraves para que a ONU cumprisse a sua missão, mas na década de 90 nós temos um terreno propício para isso,
e nós vamos começar então a utilizar cada vez mais a ONU como um agente autônomo, um agente que propõe, que delibera e que põe então aqui uma série de diretrizes que serão seguidas pelos Estados. Ele defende isso por meio, que isso seja implementado por meio das grandes conferências, por meio de resoluções na Assembleia Geral da ONU propostas pelo próprio secretariado. Isso vai ganhando uma força até virar um monstrengo que é hoje. Então, com base nesse funcionalismo, nós temos aí essa ideia de governança global. O próprio Mitrani, desde os primeiros artigos dele, o que ele propõe, como eu disse, é não realizar um ataque frontal à soberania, mas um ataque lateral, digamos assim, minando as forças pouco a pouco e criando aí uma série de agências que depois se interligariam numa rede, e a partir dessa rede, então, nós teríamos o governo de fato sobre as sociedades e sobre a vida das pessoas, mantendo ali toda a estrutura, todo o aparato estatal das comunidades nacionais, mantendo, portanto, uma certa aparência de normalidade, que agora começa a se desfazer para algumas pessoas, como acredito que a maioria das que estão aqui hoje, e como pessoas que votaram no Trump, no Brexit e tomaram algumas dessas decisões políticas recentes que eu mencionei lá no início. Então, esses são alguns dos conceitos, algumas das justificativas. Esse é um processo do raciocínio ali do Mitrani, mas que está presente também em outros autores. Basicamente, nós temos a ideia que com a globalização se aumenta, se eleva o grau de interdependência, de modo que já não dá para pensar políticas nacionais de modo localizado apenas, afinal de contas, aquilo que ocorre no Brasil impacta aquilo que ocorre nos Estados Unidos e vice-versa, e aquilo que ocorre no Brasil e nos Estados Unidos impacta o que acontece na Europa. Então, o que o Mitrani fala é que ocorre um processo que ele chama de spillover. Spillover, uma tradução literal, seria uma espécie de esparramamento. Nós temos ali um esparramamento que vai de um problema que vai se espalhando pelas fronteiras e, portanto, precisa ser abordado numa escala cada vez maior. Essa é a justificativa que ele dá. Então, ele fala, por exemplo, veja, por exemplo, o problema dos deslocamentos demográficos, das imigrações, emigrações, e o impacto que isso tem sobre um conjunto enorme de nações e como isso tem um impacto enorme sobre o conjunto de nações, nós precisamos, segundo ele, pensar isso numa esfera global. Um Estado já não consegue mais, diria o Mitrani, resolver o problema da imigração propondo políticas migratórias nacionais. Seria necessário, portanto, criar primeiro um acordo, um tratado, algo do tipo, como ocorreu recentemente com o acordo de Marrakech, né, sobre imigração. Depois isso levaria a uma agência, essa agência passaria a regular aquilo ali e passaria a relativizar gradualmente a soberania estatal naquela esfera, e isso se dá, sobretudo, quando há uma securitização desse problema. No âmbito das relações internacionais, se nós pensarmos ali na estrutura do sistema ONU, nós temos o Conselho de Segurança da ONU no topo. Então se diz que temas que são percebidos como temas de segurança recebem uma certa prioridade e acabam ganhando força de lei, força cogente. Então, há uma escola ligada ao Mitrani que propõe a securitização de praticamente todos os temas. Vamos securitizar o clima, vamos securitizar o meio ambiente, vamos securitizar a violência contra as mulheres, vamos securitizar isso e aquilo, de modo que todos esses problemas possam não só ser tratados por essas agências, como serem implementados com uma autoridade quase divina, da qual você não pode escapar. E aí, evidentemente, as agências especializadas ficam encarregadas disso, e por meio dessas agências especializadas, organizações e tudo mais, nós temos aí uma grande rede que forma a governança global, com um suposto interesse ali de implementar a paz e a prosperidade. Alguns dos meios que são utilizados para gerar esses problemas que levariam àquela justificativa. Nós temos, evidentemente, engenharia social, o fomento do medo e da desconfiança na sociedade, políticas de divisão, o fomento de políticas de minorias, a corrosão da tradição religiosa, e aqui eu acho que isso é um elemento muito importante, porque se nós pegarmos a política tradicional, sobretudo aquela que era feita antes do advento do iluminismo, ela sempre foi
delimitada de um modo muito claro por elementos que a precediam. Então, as instituições que precediam o próprio Estado, que precediam a própria política, como a família, eram um terreno que a política não deveria invadir. Do mesmo modo, a tradição religiosa e a cultura superior demarcavam os limites do que a política poderia fazer ou não fazer, sobre aquilo que a política iria versar. Com o iluminismo a gente vê esses limites serem derrubados e gradativamente esses limites são simplesmente destruídos. Então a gente tem de um lado a corrosão da tradição religiosa, que a gente vê isso no nosso dia a dia, se busca derrubar e corroer as tradições religiosas, as igrejas, as religiões de modo geral, e gradativamente substituir a moral religiosa, a tradição religiosa, por uma moral biônica posta desde cima por meio exatamente da engenharia social e de uma série de propostas ali amalucadas ligadas a esse pensamento iluminista. A corrosão da tradição cultural, que simplesmente escanteia tudo aquilo que está estabelecido dentro de uma determinada sociedade, aquilo que faz daquela comunidade nacional distinta das demais, e passa também a criar novas fontes de autoridades, dentre as quais essas próprias agências internacionais. Mas nós vemos aí celebridades, esportistas, enfim, uma série de pessoas que acabam desempenhando um papel, e não é raro nós vemos aí celebridades, atores de Hollywood, por exemplo, com o cargo de embaixador da ONU, da paz da ONU para tal assunto, da boa vontade para tal assunto. Isso tem muito a ver com esse processo de substituição de autoridades tradicionais por autoridades biônicas também criadas desde cima. A corrosão da base demográfica fica mais visível, sobretudo, nas questões migratórias. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é sentido de modo mais claro, e também contribui para essa divisão de todos contra todos. Quando a gente pensa que o processo migratório que ocorre na Europa é imediatamente seguido de uma política multiculturalista, que leva a uma certa balcanização da sociedade, não há uma tentativa de assimilação da cultura local, do idioma local, das tradições locais e das regras locais, a gente tem realmente uma divisão muito grande de todos contra todos, que leva ao conflito e leva lá em cima ao medo e à desconfiança, que justificaria então ali uma intervenção desde fora dessas agências e dessas novas autoridades. Aqui, basicamente, para resumir então o raciocínio funcionalista do David Mitrani, que depois influencia todas essas figuras que eu mencionei, como Robert Keohane e Joseph Nye, mais notoriamente, a primeira ideia é de que, embora a soberania dos Estados não possa ser atacada frontalmente, ela pode ser flanqueada e minada gradualmente. Decorre disso, portanto, que as nações não admitem interferência quanto à sua independência política, mas podem aceitá-la em outras esferas. Basicamente, a ideia de que quando a invasão territorial de um Estado por outro, isso também gera reações. Mas o que o Mitrani percebe ali é que se nós corroemos essa soberania, não do ponto de vista territorial imediatamente, e do ponto de vista político imediatamente, mas do ponto de vista funcional, ou seja, mediante a transferência de certas funções que o Estado Nacional cumpre, então talvez as pessoas sequer se apercebam que percebam o que está ocorrendo, e, caso percebam, talvez não liguem tanto. Isso ocorre, como a gente já viu, em questões de segurança, em questões econômicas, em questões de saúde, educação e assim por diante, no processo que nunca termina. Então, o que ele diz é que a neutralidade funcional é possível, enquanto a neutralidade política não é. Por que essa ideia da neutralidade funcional é importante aqui? A gente vê mesmo no debate nacional aquela tentativa de distinguir no governo, por exemplo, o que seria uma ala ideológica, política, portanto, e uma ala técnica. E aí o que se diz é, olha, essa ala ideológica, política, que é o problema, está causando toda a desestabilização do governo, todos os problemas, a origem de todos os males é essa ala ideológica, da qual, segundo a mídia, eu faço parte, sou uma das figuras centrais, mas nós temos ali do outro lado uma ala técnica, um pessoal técnico que está fazendo a coisa certa. E quando a gente vai olhar o que é essa coisa certa que eles estão fazendo, a gente encontra uma série de problemas. E a gente questiona, inclusive, o uso que eles fazem ali.
da palavra, do termo técnico, né? Se a gente pensar, de um lado, uma das figuras simbólicas, emblemáticas ali do que eles chamam de ala ideológica, segundo eles, seria o ministro Ernesto Araújo, um diplomata com 30 anos de carreira, que teve à frente ali de processos muito importantes, negociações, etc., e que tem, portanto, todas as credenciais que mostram o domínio dele sobre a área de exercício dele, mas ele é considerado uma figura ideológica, porque ele está desafiando certos consensos, está desafiando certas ideias estabelecidas. De outro lado, nós temos figuras que nunca exerceram um cargo na área que eles foram designados para exercer, mas são técnicos porque eles acatam as deliberações dessas agências internacionais ou nacionais, acatam, digamos assim, o consenso acadêmico e midiático e simplesmente carimbam aquelas ideias como sendo as melhores possíveis. Dentre essas ideias carimbadas como técnicas pelo establishment midiático, pelo establishment acadêmico, nós temos ali coisas como a ideologia de gênero, nós temos coisas como a saúde reprodutiva da mulher, coisas que eles acham maravilhosas e vão implementando, como não há nenhum questionamento disso, eles são então vistos como técnicos. E aqui essa ideia já estava presente lá atrás, na década de 30, o Mitrani fala, olha, a gente quer, na verdade, fazer uma mudança política, nós temos toda uma agenda que nós queremos implementar aqui, mas se a gente agir politicamente, isso vai deixar o nosso movimento muito escancarado e vai chamar a atenção. O que a gente precisa fazer é buscar uma neutralidade funcional. Olha, nós temos aqui o tema da educação, eu vou me especializar na educação, vou fazer um curso de pedagogia, depois faço um mestrado, um doutorado, uma especialização, escrevo um livro sobre Paulo Freire e no final eu digo o que é técnico e o que não é técnico sobre aquele assunto, e as pessoas que discordarem de mim são pessoas ideológicas, que não compreendem o assunto, que não têm a visão técnica do assunto. Claro que eu estou pintando uma caricatura aqui, mas é mais ou menos esse o raciocínio. Eles buscam então ali formar pessoas, por meio dessa formação de pessoas, formar grupos, e por meio da formação desse grupo, chegar à formação de agências que simplesmente tratariam de um determinado assunto. Eu acho que o exemplo da OMS e da Unesco sempre vem à mente, porque são exemplos, digamos assim, mais acabados, com consequências mais perceptíveis para a gente, mas é basicamente isso. Hoje, numa conversa normal, se você questiona as credenciais da Unesco, naquilo que eles propõem para a educação, para uma pessoa que não está atenta a esses assuntos, que não se debruçou sobre os documentos, não tentou compreender, ela vai falar, olha, mas é muito estranho, você está discordando da Unesco ali, eles têm um corpo excelente de técnicos vindos de todos os países, de pessoas que se dedicaram a vida toda a estudar o assunto e estão oferecendo para a gente o que é de melhor em termos de educação. Aí se você fala alguma coisa, fala, não, mas você está falando isso porque você é católico, você está falando isso porque você é evangélico, você está se deixando contaminar por isso e querendo contaminar. A gente está falando aqui de coisas técnicas, pragmáticas. Então, a gente vê como o próprio dia a dia está contaminado um pouco por essa ideia que o Mitrani soube explorar muito bem a ideia de que a neutralidade funcional é possível, enquanto a neutralidade política não é. Se a gente vê o Jean Willis falando uma proposta para a educação, todo mundo lá fala, olha, tá vendo, o Jean Willis, por ser o Jean Willis é ruim. Agora se vem a Fundação Lehman, por exemplo, o pessoal fala, olha, não, é a Fundação Lehman que está propondo, então eles devem estar propondo o melhor, porque eles colheram ali da academia, colheram ali de institutos, de instituições, as melhores pessoas naquela área para propor uma série de políticas, e aí não levanta grandes desconfianças. Evidentemente, citando aí esse exemplo de Jean Willis e Fundação Lehman, mas aqui numa escala muito maior, que é a escala global, através dessas organizações internacionais. Se a gente pensar que uma proposta feita pela Internacional Socialista seria recebida de modo muito diferente de uma proposta pela Unesco, a gente já tem aí esse contraste claro, e, no entanto, se a gente fizer um cruzamento de documentos, não são poucas as propostas que primeiro foram feitas pela Internacional Socialista e depois foram feitas pela Unesco. Por fim, aqui nós temos a ideia de criar essas agências temáticas independentes, cada uma com uma função específica para, então, levar à concretização desse projeto de poder. E aqui, só um segundo. Aqui é uma frase que não é minha, não é do Mitrani também, é exatamente do Joseph Nye, como eu disse, é o presidente norte-americano da Comissão Trilateral,
grande admirador do Mitrani, defendeu ali que Mitrani talvez seja a figura mais influente das relações internacionais. Ele diz isso aqui que alguns de vocês já leram: funcionalismo é uma estratégia para atacar o castelo da soberania nacional por meios furtivos, a partir de grupos de interesse, atuando como mercenários, e tecnocratas como agentes localizados dentro das muralhas, os quais abririam as portas silenciosamente. Ou seja, em vez daquele ataque frontal, nós iríamos ali por uma lenta infiltração por figuras insuspeitas no primeiro momento, mas que derrubariam, ou pelo menos tomariam o castelo, a fortaleza da soberania. E aqui, dentro desse escopo, eu tento sempre encaixar ali alguns dos agentes que continuam sendo importantes. Essa é uma discussão central no âmbito das relações internacionais, que é a discussão de quem são os atores das relações internacionais, ou seja, quem tem capacidade de agência, quem tem capacidade de afetar os eventos no âmbito das relações internacionais. Como eu disse, os realistas acreditam que são apenas os estados. Há outras escolas teóricas, como essa do neoliberalismo, vinculada aí ao Joseph Nye, ao Robert Keohane e outros, que acreditam que além dos estados nós temos agentes não estatais, mas aqui eu tento colocar ali naquela classificação clássica do Políbio como a gente poderia encaixar os principais agentes. Então, de um lado, nós temos no topo os regimes internacionais, essa cadeia intrincada de agendas, de agências especializadas, essa cadeia intrincada de organizações transnacionais e supranacionais, que formaria ali, a depender da perspectiva, uma espécie de monarca global, digamos assim, ou um tirano, que é mais próximo aqui, acredito, da nossa perspectiva. Num segundo nível, nós teríamos ali uma aristocracia, teríamos uma nobreza, digamos assim, formada pelos Estados nacionais, pelos membros do sistema ONU, e embaixo a suposta sociedade civil, aquilo que eles chamam de sociedade civil organizada, e que eu gosto muito de chamar de povo oficial, em contraste com o povo real. Então, nós temos no topo da tirania as elites globais, que não só os burocratas anônimos e não eleitos que formam aquelas agências, mas também os mega bilionários, os mega capitalistas, ou para utilizar a terminologia do professor Olavo de Carvalho, os metacapitalistas, que possuem a capacidade de influenciar essas agências. Se vocês pensarem, mesmo no âmbito nacional, há uma diferença entre o que vocês individualmente conseguem junto ao governo e aquilo que um grande empresário, bilionário, ou um aglomerado de empresários como a Fiesp, por exemplo, consegue junto ao governo. Se um de vocês chega, por exemplo, no Palácio do Planalto para ser recebido pelo presidente, talvez tenha mais dificuldade do que o presidente da Fiesp ou um mega empresário. E na escala global isso não é diferente. A capacidade de um George Soros, por exemplo, de influenciar o que ocorre nessas agências, inclusive porque ele fornece treinamento para muitos desses burocratas, fornece pautas, subsídios de ideias de políticas administrativas, inclusive financiamento, financia muitos desses estudos. A capacidade dele de influenciar essas pessoas, portanto, é monstruosamente maior do que a capacidade de um cidadão normal que sequer sabe que essas pessoas existem, quem são elas, de onde elas vieram, o que elas pensam. Num segundo nível, nós temos ali os membros do sistema ONU que atuam ainda como estados com capacidade de agência, mas dentro de uma moldura bastante limitante, e eu tenho visto isso cada vez mais, mesmo com a vontade política do presidente e da equipe de política externa, há uma certa moldura que é muito difícil de se quebrar apenas com vontade política, sem um trabalho prévio e preparatório no âmbito cultural, e que limita, portanto, aí bastante a capacidade de reação das comunidades nacionais. E depois nós temos também os movimentos de ONGs controladas ali, que são o que eles chamam de sociedade civil organizada. E aqui eu preparei um esquema que mostra mais ou menos onde nós nos encaixamos no meio disso tudo. Então nós temos ali de cima a pressão dessas agências que passam essas diretrizes normativas, diretrizes administrativas, como aquela ideia de solução perfeita. Isso é o melhor para a área educacional, isso é o melhor para a área de saúde, isso é o melhor para tal e tal área. Isso vem com uma força já muito grande por si só, mesmo quando não tem
poder vinculante, mesmo quando não tem o poder de sobrepor as leis nacionais, mas nós temos um movimento adicional que é o das ONGs e movimentos da sociedade civil organizada que, no mais das vezes, são controlados ali pelas mesmas pessoas que influenciam aquelas agências e que tentam dar, portanto, uma aparência de legitimidade democrática a essas decisões, o que faz com que a gente tenha um esmagamento das pessoas comuns ou da sociedade normal. Isso fica mais evidente se a gente olhar para os casos específicos, de implementação dessas políticas no país, mas se a gente pegar, por exemplo, o caso da Agenda 2030, que é o tema que eu pretendia dar como exemplo aqui, não sei se teremos tempo para isso, mas a gente vê exatamente isso. Nós temos, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, uma decisão política que é tomada ali sobre um conjunto de metas que ali é discutido assim, não, são metas aspiracionais, isso não tem poder vinculante, é só uma intenção política, e aí vão lá, os 193 membros da ONU concordam com aquilo e passam aquilo ali, não tem poder vinculante, etc. Mas, no momento posterior, essas agências começam a reforçar essas ideias e começam a pressionar para que haja uma internalização ali das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui no Brasil, por exemplo, eu estudei alguns outros casos, mas aqui no Brasil, para vocês terem ideia, esse processo é praticamente todo realizado por ONGs. Então nós temos ali na Casa Civil e na Secretaria de Governo algumas pessoas responsáveis por supervisionar esse processo, que é entregue na mão do IPEA, mais uma vez aí alguns burocratas, supostamente técnicos, etc. Há exceções, evidentemente, mas é um corpo burocrático ali, não eleito, enfim, dedicado a estudos. O IPEA supervisiona uma série de reuniões de ONGs, de representantes da sociedade civil organizada que estabelecem o modo como a Agenda 2030 vai ser implementada no país, em muitos casos vinculando a Agenda 2030 por exemplo, ao PPA, o Plano Plurianual, que acaba sendo utilizado pelo TCU, por tribunais de contas, como uma métrica a ser levada em consideração no momento que você avalia a aplicação de políticas públicas, etc., etc. Acaba, portanto, ganhando um certo poder com a gente. Aqui, uma frase também ali dentro dessa ideia do Mitrani, que eu acho que captura bem o espírito do globalismo, a ideia de que o público abrirá mão da soberania nacional apenas paulatina e inconscientemente, à medida que outorga às agências internacionais maiores responsabilidades em resposta a necessidades específicas. Pensem que muitas das agências nascem de necessidades de fato reais e concretas, e pouco a pouco passam a ter um poder cada vez maior, cumprindo esse processo aí que o Mitrani previa lá já desde a década de 30. Aqui, pensando na Agenda 2030, não vou me aprofundar muito, mas só para dar um exemplo concreto que eu tenho encontrado no governo. Aqui a gente tem um movimento do nascimento da Agenda 2030. Esse movimento se dá justamente dentro daquela moldura criada por aquele artigo do Boutros Ghali sobre o empoderamento da ONU. Nós temos uma série de conferências temáticas na década de 90, conferências temáticas sobre criança, sobre mulheres, sobre desenvolvimento, sobre a preservação ambiental, até que se chega na compreensão de que nós precisamos buscar um desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento, de um lado, que era o pleito dos países emergentes, dos países do terceiro mundo, e a sustentabilidade climática e ambiental, que era o pleito dos países desenvolvidos. Eles juntam as duas coisas e basicamente dizem que, olha, nós precisamos nos nortear por uma ideia de desenvolvimento sustentável. O conceito é até bonitinho, que é a ideia de você buscar o desenvolvimento de uma sociedade sem esgotar os recursos para gerações futuras. É bonitinho, faz algum sentido. Em época da Previdência a gente até pensa que poderia ser um bom instrumento retórico, mas aí a gente vê como eles vão incorporando isso na prática. Então, essa ideia nasce. Nós temos primeiro os Objetivos do Milênio, em 2015, isso se expande ali para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e se concretiza na Agenda 2030, com 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores para medir a evolução aí na persecução
desses objetivos, ou como eu gosto de colocar, que é a linguagem que eles vendem para a gente, metas aspiracionais. Aqui uma explicação breve do que é a Agenda 2030, eu acredito que a maioria dos senhores estejam familiarizados com temas, eu quero ressaltar ali a presença dos termos paz e prosperidade, que eu havia ressaltado lá atrás. Então, um plano de ação realizado por meio de parcerias para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém um conjunto de 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui já trazendo mais para o exemplo nacional, nós temos tradicionalmente vinculado o nosso plano plurianual com as ODS. Então, se vocês abrirem ali a linguagem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e pegarem vários termos-chave ali como gênero, como saúde reprodutiva da mulher, etc., etc., e depois buscarem no PPA, vocês vão encontrar exatamente esses termos apontando como justificativa a adesão do Brasil à Agenda 2030. Como eu disse, os 193 países aderiram, foi consensual, era uma mera decisão política, não uma decisão jurídica, não tinha poder vinculante, mas a partir daqui a coisa já começa a ganhar uma outra dimensão. Então, a ideia aqui, a justificativa que nós encontramos, lembrando que a gente está indo no PPA de 2016 a 2019, este governo ainda, de algum modo, está comprometido com esse plano plurianual. Então, quando a gente foi buscar entender melhor ali por que havia feito essa vinculação, um pouco a justificativa foi essa. O propósito foi pactuar a nova metodologia de monitoramento participativo, tempestivo para o PPA 2016-2017 apresentar as agendas ODS. Com o aumento do protagonismo dos conselhos nacionais, aqui uma outra coisa que eu não vou me aprofundar, mas que vocês sabem que tem um impacto muito nocivo, com o aumento do protagonismo dos conselhos nacionais no controle sobre a execução das políticas públicas, essa nova metodologia vai permitir uma participação ainda maior da sociedade civil, não somente no momento de sua elaboração, mas também no momento de sua execução, ampliando assim a legitimidade das ações do Estado brasileiro. Então, lembrem ali daquela figura, vem os ODS desde cima, ali propostos por iniciativa da burocracia permanente, do Secretariado-Geral da ONU, e ao chegar no país nós temos essa busca por legitimidade a partir da sociedade civil organizada, e com essa justificativa se vincula, então, no PPA. Então, esse é o primeiro passo. Há essa vinculação que cria, de algum modo, algumas obrigações. Se não obrigações que possam ser cobradas ali em estrito senso, eu vou mostrar para vocês que, se não são obrigações que podem ser cobradas em estrito senso, vou mostrar para vocês que pelo menos elas vêm sendo cobradas. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como é a relação de algumas instituições com os objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030, especificamente aqui pensando no TCU. E aqui vocês vão encontrar de tudo. Recentemente, a gente teve uma interpelação do TCU contra a reforma da Previdência, e a justificativa era: com a reforma da Previdência nós não conseguimos concretizar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele vai referir esse objetivo, vai referir essa meta, vai referir aquela meta. Isso só para dar um exemplo que talvez funcione até com nossos amigos liberais, o pessoal de pensamento mais economicista, que pede o tempo todo ali para a gente focar na reforma da Previdência. Até nisso a gente está vendo aí impactos significativos, além de uma série de políticas tributárias, políticas comerciais que derivam ali da interpretação do TCU em relação a essa agenda. Então, aqui eu mostro um pouco como, a maioria de vocês não vai conseguir ler, depois eu posso compartilhar com vocês esse material, mas eu mostro basicamente algumas organizações que agregam tribunais de contas e instrumentos de controle como o TCU. Nós temos aqui a maior delas, que é a INTOSAI, a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que congrega 192 entidades fiscalizadoras superiores, 5 organizações associadas e um membro afiliado. Tem vínculo ali com o ECOSOC, etc. E a INTOSAI, portanto, compartilha o que seriam boas práticas no âmbito das organizações de fiscalização e controle. E, por meio dessas boas práticas, nós temos ali a ideia de
incorporar os ODS como métricas que devem ser cobradas na prática e que podem, inclusive, levar à punição de governos federais, estaduais e municipais. Isso é uma proposta da Intosai, que foi aderida ali pelo TCU. No âmbito da América Latina, nós também temos a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras, que tem ali um papel muito similar, mas em caráter regional. E aqui, mais concentrado ainda, a Organização das Instituições Superiores de Auditoria dos Países e Associados do Mercosul. Então, quando o TCU e outros órgãos não querem que pareça uma coisa muito arbitrária, olha, vai ser assim porque nós decidimos ou porque a ONU decidiu, eles falam, não, há todo um caminho que é essas organizações, das quais nós fazemos parte, há deliberações nelas, nós temos metas a cumprir dentro delas, nós concordamos com algumas resoluções, então nós precisamos implementar. E aqui nós temos, por exemplo, a Acórdão 719 de 2018, que, com base na Intosai, eles começam a defender, então, a incorporação cada vez mais forte dos ODS. Então, nós temos aqui relatório de auditoria com o objetivo de avaliar a presença de estruturas de governança no governo federal para implementar a Agenda 2030 e a Meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e consolidar os resultados com os de outras 11 entidades fiscalizadoras superiores da América Latina e Caribe sobre o mesmo tema. E aí vai, tem uma série de recomendações, etc., que acabam tendo um impacto sério em como nós formulamos políticas públicas, acabam tendo um impacto sério em como nós governamos. Eu não vou ler tudo aqui o teor, mostrar mais alguns relatórios aqui que estão relacionados a isso. Primeiro tema, trata de auditoria na preparação do governo federal brasileiro para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, aquilo que era uma mera meta aspiracional, que não tinha poder vinculante, passa por um processo de auditoria, e nós temos cobranças, há casos de multas aplicadas pelo TCU, inclusive, quando não há uma aplicação, denúncias, etc. Relatório de políticas e programas de governo destinados a dar cumprimento ao artigo 123 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, ou seja, vincula também ao nosso orçamento, com impacto orçamentário bastante significativo. E aqui trata do relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar as estruturas de governança no governo federal para implementar a Agenda 2030 e a Meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, mais ou menos ali naquela primeira linguagem. Então, nós temos ali uma série de relatórios que criam essa vinculação. Aqui,